Livro de Átom, parte 16, por Beth Dantas. Vamos lá. Arthur Clarke disse: toda ciência suficientemente avançada parece magia. Qualquer pessoa que saiba manipular a física do universo em um nível mais avançado é considerado um bruxo, mago ou qualquer coisa desse tipo. É por essa razão que o ofício que comandou os americanos e explodiram aquelas bombas de teste, ele até hoje é cultuado como um deus. O conhecimento para separar o nêutron do próton do núcleo atômico é algo tão gigantesco para os hominídeos, totalmente fora da compreensão para a capacidade do hominídeo, que só pode pensar que aquele é um ser sobrenatural, além da natureza, além do natural, sobrenatural, o desconhecido, algo muito além. Se hoje fizermos uma pesquisa com os 7 bilhões e 600 pessoas que há no planeta Terra e perguntarmos o que é o átomo, o que é um átomo? Eu garanto que inúmeras pessoas responderão: não sei o que é isto. Há gerentes de loja que, quando se faz essa pergunta, respondem: não sei. O que é isso? Ele questiona, gerente de loja de shopping, o que é um átomo? Respondem: não sei, nunca ouvi falar. Isso é para se ter uma ideia. Depois que os humanos explodiram 2.995 bombas, de 1945 para cá, quase 3.000 bombas. Hiroshima, Nagasaki, foi em 6 de agosto de 1945. Filmes e mais filmes sobre o assunto, e as pessoas, uma quantidade gigantesca, não sabem o que é um átomo? Quer dizer, não sabem do que é feita a realidade, do que é feito isto aqui. Quais são os tijolinhos básicos da existência, como se fala. Não têm a menor ideia. Essa humanidade tecnológica que tem iPod, iPad, tablet, GPS e satélites, etc. Toda essa eletrônica baseada na mecânica quântica, e não sabem que existe algo chamado átomo. Imaginem um hominídeo lá atrás naquele planeta em relação aos astronautas, com toda aquela tecnologia, com naves que voam, e um hominídeo recém-macaco, recém-humano, que olha e vê naves que voam e os astronautas descem. Inevitavelmente, a reação é considerar que aqueles seres são deuses. E como eu disse, passam-se os milênios, os astronautas morrem e ficam os descendentes, quer dizer, os humanoides que eles criaram. Um grupo aqui, outro ali, outro lá, guerreando sem parar. Praticamente, cada grupo pelo seu Deus. É lógico que ao longo de todos esses milênios no planeta, inevitavelmente aparecerão as concepções, aqueles deuses que querem sacrifícios humanos, de todos os tipos, certo? De bebês, de mulheres, de arrancar o coração dos inimigos, dos prisioneiros e assim por diante. É inevitável. Por quê? Temos este mundo visível, o lado material da existência. Lá no planeta distante, é a mesma situação. Há o universo do lado material, tridimensional, e há a próxima dimensão, por trás, digamos, de todo o universo. Naquele planeta também há o lado espiritual. E como há o lado espiritual, inevitavelmente existem os seres que optaram pela luz e os seres que optaram contra a luz. E os seres contra a luz fazem toda a sua política em relação aos astronautas que estão lá, porque onde há poder, há os seres contra a luz. É inevitável, porque a única coisa que interessa para os seres contra a luz é o poder. O contrário do poder é o amor. A benevolência é ajudar, não dominar, colaborar, cooperar.
é a antítese do lado do poder. Como os astronautas estão no poder por todo o planeta, a influência dos seres negativos, digamos assim, é enorme, é óbvia. Tudo o que pudessem fazer para influenciar a mente dos governantes lá do planeta, dos vários grupos dos astronautas, eles farão. E jogando ideias na cabeça de todos os astronautas e dos filhos, netos e assim por diante, e também dos hominídeos, o que é mais fácil ainda. Ao longo do tempo, eles induzem os negativos, todo aquele povo do planeta, a começar a fazer práticas que interessam aos negativos, isto é, matar, torturar, realizar sacrifícios humanos, etc. Tudo o que gera medo, dor, pânico, desespero. Esse tipo de energia da dor, morte, alimenta os seres negativos. Eles usam essa energia, que é algo físico, como um alimento para si. Toda a energia é algo físico, atômico. Eles não sabem ou não querem, como se diz, viver de luz. Eles precisam usar uma energia mais primitiva, mais condensada. E a forma de encontrar é essa: fazer com que os hominídeos guerreiem aos milhões e milhões e milhões. E quanto mais mortes, mais energia vital eles têm para sugar dessas pessoas e todo esse medo, esse sangue, tudo aquilo que há em um campo de batalha. Assim, os negativos ficam exultantes quando há um campo de batalha para sugar todas aquelas pessoas que estão morrendo ali. Os hominídeos, claro, que não enxergam nada disso, não percebem e continuam fazendo suas guerras, porque é território contra território. Poder. Séculos, milênios se passam, isso duraria eternamente ou até o final do tempo da vida útil da estrela daquele sistema. Quando aquela estrela se expandir, consome aquele planeta pelo calor e assim termina naquele planeta. Para que essa tragédia não tenha que durar 5 bilhões de anos, por exemplo, desse jeito, as pessoas da luz procuram ajudar os hominídeos. Portanto, é preciso haver uma força, uma ação externa que apareça no planeta, desça, digamos assim, para explicar para os hominídeos que as coisas não são bem assim como eles pensam. Vocês já imaginaram que é extremamente complicado de ser feito? No meio de toda aquela carnificina, precisa aparecer um ser que fale justamente o contrário de tudo aquilo que eles acreditam no planeta. O famoso paradigma, o sistema de crenças. Aparecer alguém que diga, gente, não é bem assim. Imaginem o povo do Deus X escutando algo assim. O povo do Deus Y, Z e assim por diante. Que não é bem dessa forma. É lógico que a pessoa que faz e fará isso, que está lá para fazer esse trabalho, precisa pisar em ovos, como se diz. Se a pessoa chegar nesse planeta e falar abertamente como é a realidade em todas as dimensões do universo, quantos minutos essa pessoa permanece viva? Então, é preciso ter extrema cautela e pedagogia para sugerir um pouquinho de luz àqueles hominídeos, um pouquinho de questionamento. Será que questionar só o mínimo indispensável para poder durar X tempo vivo, para poder colocar todas essas perguntas, explicar determinadas questões para algumas pessoas e há um número mínimo de hominídeos capazes de entender. É claro que esses hominídeos que são capazes de entender não são de lá, é lógico. Eles também são seres de luz que nasceram lá para poder ajudar nesse trabalho. É um trabalho enorme, uma equipe gigantesca, mas é necessário ser semeado com extrema cautela. O que o ser que desce lá no planeta precisa falar para ele cessar a guerra, por exemplo? É óbvio, se existir o Deus X guerreando contra o Deus Y e Z, H, J, K, o único jeito é chegar e dizer: só existe um Deus, só existe um Deus. Imaginem a reação de todos os grupos quando este
ser falar. Não é bem assim, só há um. É lógico que o ser, por precaução, não pode descer em um planeta e dizer abertamente: gente, o X era um astronauta de um grupo de astronautas que chegou aqui vindo de outro planeta. E o Y, a mesma coisa. E o Z também. Imaginem se o ser que desceu nesse planeta falasse algo assim, que é a realidade nua e crua. Foi o que aconteceu lá. Ele não tem a menor possibilidade de dizer isso, pois seu tempo de vida fica menor ainda. Ele precisa de tempo para explicar, certo? Ele não pode falar nada contra, só pode falar a favor do todo. Existe um único. Bom, evidentemente, quando a notícia correr e chegar às instâncias superiores do povo X, do povo Y, Z, H e etc., o ser de luz que está lá passa a ser considerado o sujeito mais perigoso do mundo e, portanto, o inimigo público número um. Ele precisa ser eliminado o mais depressa possível e apagado todo o rastro da sua existência nesse planeta. E se houver livros dele, queimar todos os livros, todos os documentos, tudo o que for possível, como se nunca tivesse existido. É isso o que farão lá no planeta para que tudo continue como dantes. Todos os grupos continuam com os seus territórios e, é claro, querendo expandi-los e entrando em guerra com o território vizinho. Inevitável. É a mesma dinâmica, lembram? Os hominídeos que estavam na árvore, lá naquele planeta, têm a mesma psicologia, por exemplo, dos chimpanzés terrestres. Os chimpanzés, há um grupo que possui determinado perímetro na floresta, o território deles, onde se movimentam. Dali a pouco, lá na frente, há outro grupo de chimpanzés no outro território e mais cedo ou mais tarde eles colidem. Um chega perto do território do outro. Esses bandos guerreiam entre si e com extrema crueldade. Chimpanzés são capazes de extrema crueldade com outros chimpanzés. Essa psicologia, esse psiquismo, essa emoção do símio chimpanzé, porque um bonobo não é assim, mas um chimpanzé daqueles pequenos é desse jeito. É da mesma forma lá no outro planeta. Assim, inevitavelmente, que eliminam o ser de luz que foi lá, começa tudo de novo. São necessários milhares e milhares e milhares e milhares de anos até que vá outra pessoa, depois outra, e assim vai ao longo da história. E cada um tenta, cada um explica que só existe um Deus. Depois de muito tempo, um dia, com o passar das guerras e mais guerras e mais guerras e mais guerras, lá naquele planeta o povo começa a se conscientizar e a perceber que a história não é bem assim. A evolução é um processo muito, digamos, normalmente muito lento, porque o poder não muda. O grupo X está no poder, depois de não ver quantos milênios, o grupo do Y está no poder, e assim por diante. E vão guerreando até que um consiga dizimar o outro grupo. Mas há outro. Quer dizer, qual é o objetivo de todos os grupos? É ficarem sozinhos, dizimarem, exterminarem todos os grupos dos astronautas e ficar um único grupo controlando o planeta inteiro, uma facção, vencer todas as demais. Esse é o objetivo dos descendentes de todos os astronautas que estão lá naquele planeta. E os seres de luz ajudando, orientando, sabendo que lá na frente aquelas pessoas um dia caem em si, como se fala. Normalmente, depois de muita dor, para a pessoa parar e pensar. Não é com alegria, normalmente é com dor. Se a pessoa está feliz, ela nem pensa que existe o todo. Agora, se a pessoa tem um probleminha, pronto, ela lembra e faz uma série de pedidos urgentes para ser atendido o mais depressa possível. E se
Não acontece isso, começam as histórias, as reclamações. Ele não escuta, ele não me ouve, e assim por diante. Não é desta forma? Tudo seria resolvido mais rapidamente se não houvesse o que já foi falado, a atitude da negação. Quando se fala para uma pessoa, seja numa dimensão ou através de outra dimensão, que a pessoa deve melhorar, usar este verbo melhorar, por incrível que pareça, uma grande parte das pessoas pensam o seguinte: preciso trocar de celular. É inacreditável. Preciso trocar de carro. Preciso de uma casa maior. Isso é o que a pessoa pensa sobre melhorar. Jamais pensa em melhorar internamente, interiormente, espiritualmente. Esse é o primeiro e único pensamento que vem à mente e varia de pessoa para pessoa. Os aficionados pela tecnologia pensam no celular do último tipo ou a televisão e assim por diante. Mudando, acham que melhoram. Como? Quanto tempo é necessário para uma civilização evoluir, composta em sua maioria por pessoas com esse tipo de raciocínio? Esta semana foi apresentada na mídia sobre a questão dos indígenas no Brasil. Estão enfrentando enormes dificuldades na demarcação das suas terras. Por quê? Uma grande quantidade de pessoas civilizadas consideravam que os indígenas precisavam ter casa, carro, apartamento, celular, TV de plasma, etc. Isto, para os civilizados, é melhorar a vida do indígena. Os indígenas disseram: nós não queremos isto, não é a nossa prioridade, queremos ser livres. O mais importante que existe para nós é a liberdade, não é um chuveiro de água quente. Portanto, os indígenas no Brasil, e isso deve ser no mundo interno, têm o mesmíssimo problema de que estamos falando aqui sobre a evolução espiritual. Quando se fala para uma pessoa que ela precisa melhorar, ela pensa em comprar um celular novo. E quando se pensa na situação dos povos indígenas, considera-se que eles precisam ter casa, carro, apartamento. Ninguém praticamente no mundo civilizado para pensar que eles têm outra cultura, outra visão de mundo, que eles não acreditam, eles nem sabem e nem querem Adam Smith. Eles são da filosofia do conhecimento de John Nash. Nem sabem que existe o John Nash, mas eles sabem que existem. Veem o resultado de uma civilização Adam Smith. Eles veem isso e falam: não queremos isso, queremos ficar do nosso jeito, queremos ter liberdade, não precisamos disto. Adivinham? Resultado? Parar a demarcação e deixa-se o tempo passar. E eles ficam reclamando. O que os indígenas podem fazer? Eles falam, tentando conscientizar os civilizados de que eles não precisam e não querem ter os mesmos tipos de cultura que os outros têm. Eles têm a sua própria concepção de vida e têm direito a ser do jeito que quiserem. Da mesma maneira, se o civilizado quer ter casa, carro, apartamento, é problema do civilizado. O outro povo não quer, portanto, ele tem o mesmo direito e deve ser respeitado. Além do que, todo mundo civilizado está baseado no filósofo John Locke. O que ele disse e o que propôs? Que o primeiro que chegar é dono. Quando se chegou aqui em 1492, a primeira ação que se tinha assim que se instalavam no Novo Mundo era trazer um cartório. A primeira providência era trazer cartórios para cá. A primeira ação era instalar aqui no Novo Mundo e em qualquer lugar onde conseguissem dominar cartórios para dar título de terra aos que chegassem em primeiro lugar. Até hoje é assim em todo o planeta Terra. O primeiro que chegar é o dono, vai ao cartório e registra no nome dele. Lembra o Velho Oeste? O Velho Oeste, o ouro da Califórnia e tudo aquilo lá? O mais importante era: eu cheguei primeiro, eu sou dono. Muito bem.
Agora temos um problema. Quem chegou primeiro? Quando desembarcaram na América do Norte, existiam 500 tribos, 500 nações indígenas, 500 nações que já estavam de posse da terra, de posse do lugar. Eles só não tinham cartório, mas já tinham a posse da terra. Chegaram primeiro. Quando os cartórios chegaram, por exemplo, na América, o que era o correto, o certo, emitiu o título de posse para as tribos que aquela nação indígena que já estava lá instalada no lugar, segundo a regrinha de Locke. O que aconteceu na prática? Os indígenas ganharam muitos presentes e, entre eles, a história relata cobertores infectados com vírus de varíola, e assim eles foram, entre várias formas, dizimando, praticamente sobrou meia dúzia nas reservas. Onde ficou o direito de quem chegou primeiro? Isso é balela, é papo furado, é conversa mole, como se diz. O direito na prática é a força, é a lei da força, simples. Se já há alguém instalado, a terra é dele. Não. Mas eu tenho mais armamento, vou lá, dizimo todo mundo e sou o dono e acabou. Aí, registro, eu cheguei aqui primeiro, quer dizer, eu matei todos os que estavam aqui primeiro. Fui o primeiro a chegar aqui e matei todos, portanto a terra é minha. E registra lá no cartório, entendeu? Só não está escrito isso. Fui o primeiro que cheguei e matei todo mundo aqui, mas está escrito que é o primeiro. Isto é o planeta Terra. Agora voltando, o parente está demorando a chegar de noite. O que é preciso fazer? Confiar no todo. Estou desempregado. O que é preciso fazer? Confiar no todo. E assim por diante, qualquer que seja o problema. Confiança absoluta no todo. Mas como ter essa confiança absoluta no todo? E o problema volta lá atrás. Voltemos lá ao planeta. Um humanoide está em casa de noite e o parente ainda não chegou. E claro que naquele planeta distante a criminalidade é total, certo? É evidente, é o normal. Por quê? Porque os negativos comandam todo aquele planeta. Só pode dar nisso. Alguém lá no planeta chega para aquela pessoa que está esperando o parente de noite e fala: confie em Deus. Qual é o pensamento da pessoa? Em qual? É lógico. É no povo do X, no povo do Y, no povo do Z? Evidente. Ela confia? Não, é claro que não. Uma imensa quantidade de hominídeos daquele planeta não confia de jeito nenhum, porque sabe como é o povo Y, X e Z. Se há guerras ao longo dos milênios de um povo matando o outro, o povo do Deus X contra o povo do Deus Y, e eles se estraçalhando, os hominídeos que estão no planeta enxergam o quê? Que o povo X é capaz das maiores atrocidades contra o Y e vice-versa. Como se pode falar que aquele povo X é do bem, é do amor, da irmandade? Como aquela pessoa pode acreditar em um Deus benevolente, amoroso, que cuida de todas as suas criaturas, antes mesmo que elas se preocupem com o que precisam? Um Deus para quem todos os fios de cabelo da cabeça de cada ser estão contados e que sabe todas as necessidades antes que a pessoa sequer pense nelas. Como essa pessoa lá no planeta pode ter essa concepção de um Deus de amor se tudo que os habitam conhecem é que o astronauta X mandou matar, mandou fazer algo, etc. E o astronauta Y e o astronauta Z e assim por diante. É o que eles conhecem. Se formos àquela ilha do Pacífico conversar com os nativos e falarmos: olhem, o seu Deus é de amor. Eles vão dizer: você está brincando, você está brincando. O meu Deus tem umas bombas atômicas. Nós vimos a bomba atômica pulverizar, quer dizer, dissolver uma ilha, um cogumelo de 20 quilômetros de altitude de altura. Eles respondem: amigo, vá embora, saia com esse papo daqui, porque você não tem a menor chance. Nós temos bomba. É
o mesmo problema, é o mesmo. Então, todo problema, em última instância, se resume nesse conceito, nessa concepção da existência de um único Deus e da aceitação dele, quer dizer, a aceitação da pessoa em relação ao todo. Este é o único problema que existe, a única instância, não é mesmo? Há problemas de emprego, problemas de tudo, são as camadas, demonstra parte de cima, a sobrevivência material da pessoa. Vai descendo os problemas, a complexidade vai aumentando, chega na base de tudo, o famoso paradigma, sistema de crenças, quando se diz o seu sistema de crenças está gerando esta carência na sua vida. Quais são as crenças que você tem? Ai, eu não tenho crença negativa nenhuma. É isso que se ouve. Não, eu não tenho nada disso. Eu só penso positivamente. Pronto, qualquer terapeuta no planeta Terra precisa gastar horas e horas e horas e meses e anos questionando para puxar o fiozinho da meada e falar, amigo, será que essa atitude tal não significa que você tem uma crença coerente com ela e que ela é o efeito da crença X que você tem e por isso está gerando esta situação na sua vida? Bom, você sabe, isso leva anos às vezes e às vezes nunca se resolve porque a pessoa nega por todas as formas que tenha sequer uma crença negativa ou de carência ou de rejeição e que ela esteja criando aquela realidade. A primeira concepção que o hominídeo tem lá no planeta é de que a realidade é criada pelo Deus X e pelo Y e pelo Z e etc. Como aquele hominídeo pode pensar que ele cria a própria realidade? Imagine explicar mecânica quântica para um hominídeo lá no planeta. O tamanho dessa dificuldade de mostrar a ele que é ele com seu sistema de crenças que está criando a realidade na sua vida. Não é exatamente isso? Pense o seguinte, o povo do X lá no planeta acredita no X. O sistema de crença do povo X é acreditar no astronauta X. Qual é a realidade que o povo X criou? O coletivo do X é a realidade deles. É óbvio, todas aquelas pessoas lá acreditam. O sistema de crenças paradigma X é que está com a razão. O Y está errado. O X é o nosso e ele está certo. O povo do Y pensa a mesma coisa, que o Y está certo e assim por diante. Portanto, a realidade, tanto individual quanto coletiva, daquele povo X é consequência direta de acreditar no X e o outro no Y e Z, e assim sucessivamente. É inevitável. Isso não é um sistema de crenças? Claro que é. É o que eles acreditam. Eles acreditam no X, o outro acredita no Y e etc. Se um terapeuta chegar àquele planeta e questionar isso, adivinhe o que acontece? A mesma coisa, certo? Assim, todo terapeuta praticamente lá no planeta longe, 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 precisa pisar em ovos e fazer perguntas indiretas desse tipo que nós estamos comentando. Será que não há alguma crença que está gerando? Analise bem a sua história, tudo o que você ouviu, estudou, escutou. Será que não existe alguma crença negativa que está criando toda esta situação problemática? Problemas, problemas e mais problemas, e dor, dor, e sofrimento, sofrimento, carência, carência, etc. Tudo isso advindo deles acreditarem no astronauta X, o outro no Y, o outro no Z, e assim por diante. Quando tudo isso se resolve? Quando entenderem e acreditarem. Entenderem, perceberem, aceitarem que existe um único Deus no universo, o todo. Porque é muito complicado entender essa terminologia. Como já ficou consagrado popularmente que há o Deus X lá no planeta, o Deus Y e assim por diante. Quando se fala a terminologia Deus, a ideia é de algo parecido com X, Y e Z. É difícil passar o conceito dessa forma, por isso que trocar o nome, trocar é pedagogicamente interessante. Quando se fala o todo é algo abrangente,
Não é mais a parte, não é mais uma particularidade, é o todo. E deixa de haver essa conotação de X, Y e Z. Esta é a questão. Este é o problema único, o único problema, a única coisa que a pessoa precisa entender e aceitar. Aceitar que o todo existe e aceitar viver de acordo com a vontade do todo. E aí a coisa complicou, não é? E a pessoa que disse, ela não recitaria a oração porque não sabe o que Deus quer para ela. Ela não vai dar uma carta branca para ele porque não sabe se o objetivo dele é o mesmo que ela quer. Quer dizer, os interesses particulares dela podem não ser a vontade ou de Deus. Ela não reza, não ora, porque o risco é grande. Ela não dá um cheque em branco, não assina contrato em branco, nada disso. Encontrou-se ao longo desses anos de atendimento várias pessoas que falam a mesma coisa, que não faziam nenhuma oração desse tipo porque não confiavam que os interesses ou a vontade, o objetivo de Deus coincidisse com os dela. Agora só pode existir um tipo de raciocínio assim, logicamente, se a pessoa não acredita na existência da centelha divina. Ela só pode pensar que o X é alguém lá naquele monte, castelo, santuário, seja lá o nome que eles dão naquele planeta. E o hominídeo é o sujeito aqui fora. Então o X está lá longe e eu aqui separados. Não existe conexão, não existe ligação alguma. Essa concepção da realidade é muito confortável, é muito cômodo para quem pensa dessa forma, porque não existe vínculo, não existe conexão, não existe ligação alguma. E por isso que a mecânica quântica é rejeitada naquele planeta da mesma forma, porque não pode ter conexão com nada. A pessoa sabe que o X tem os seus próprios interesses e que não coincidem com os dela. Porque ela conhece a história do X, dos filhos do X e dos netinhos da família do X e etc. Ela conhece a história e diz, não, eles pensam de um jeito e eu penso de outro. Não vou fazer nenhuma oração para ele, nenhum pedido. Quando se pensa dessa forma, está implícito que o conceito de Deus dessa pessoa não é do todo, não é o todo. Não é o todo. E por isso que é difícil mudar a concepção para que se aceite o todo. Aceitar deuses particulares é muito fácil, porque não implica em mudança interior real. Aceitar a centelha divina dentro de si, que é uma parte do todo. Aceitar deuses particulares é muito fácil, porque não implica em mudança interior real. Aceitar a centelha divina dentro de si é uma parte do todo. Isto é o que se pretende quando se diz, amigo, pense em melhorar. O melhorar que falamos é aceitar a centelha divina, é a percepção da centelha divina, é deixar a centelha assumir o controle da sua vida. Isso é o que é melhorar, evoluir, crescer. Toda vez que se coloca que com as transferências da informação a pessoa cresce sem parar, é isso que está falando. Não é óbvio? Não, não é. Quantas vezes nas 60 palestras gravadas não foi citado o mestre, os versículos da vida do mestre? Quantas vezes? É só pesquisar, assistam, leiam e anotem, é óbvio. Durante todo o tempo do trabalho, toda referência era foi e é o mestre. Quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça. Só não percebe quem não quer ver ou quem está na negação. É o óbvio, está mais do que claramente falado, N vezes, N. Porque a única solução que existe é esta que estamos explicando hoje. Se não mudar a concepção da divindade para a aceitação do todo e a aceitação da centelha divina, se o todo é Deus e se Deus é o todo, é óbvio que está em todas as partes. Lembra o todo e a parte? Está presente em todas as partes. Ou o termo onipresente não quer dizer isso. E agora?
Agora, como se diz checkmate? Onipresente quer dizer presente em tudo. Muito tempo atrás, na década de 60, foi feito um filme sobre os tempos bíblicos, no início do cristianismo. Havia um sujeito que já tinha se tornado cristão e havia também o que ainda não conhecia a Boa Nova. Os dois estavam sentados no banco conversando. O que ainda não sabia falou sobre esse conceito e disse: "Você advoga que Deus está em todos os lugares?" O outro respondeu: "Sim, é exatamente isso." O primeiro disse: "Bom, então ele está embaixo da sola dos meus pés?" Esse é o raciocínio, percebe? Esse é o raciocínio do melhorar. Comprando o celular, não passou pela cabeça do primeiro conversando: "Epa, se ele está em todos os lugares, ele está dentro de mim, dentro do meu coração, na minha mente?" Não, ele disse: "Então ele está debaixo dos meus pés." Por isso é difícil falar de mecânica quântica. Quando se fala mecânica quântica, é exatamente isso. Chega-se inevitavelmente à concepção do todo como tudo que existe. E como tudo que existe, os negativos têm esse tipo de raciocínio. "Ah, estou sentado em cima dele." Não passa pela cabeça que a questão não é estar sentado, mas sim que ele é tudo. Você não está sentado em cima dele porque ele é você. É a cadeira, é o assento, é a mesa, é o corpo, é o ar, o universo inteiro, tudo. Portanto, não existe em cima, embaixo, dentro, fora, sentado, não existe nada disso. O salto quântico de consciência é entender que está dentro de si. Muitas pessoas pensam: eu preciso melhorar, vou trocar de carro, vou comprar um celular novo. E quando consegue comprar o celular, trocar de carro e etc., o que acontece? Fica feliz por um tempo, mas fica feliz. Estou melhorando. Essa melhora é parcial, temporária, puramente um efeito, não é a causa. A causa é gerada pela centelha. A centelha não tem nenhum problema, dificuldade de gerar tudo aquilo que você precisa. Porque, senão, tem celular em um dia e no outro já não tem. Pronto, começa a reclamar de novo, preciso melhorar, preciso de outro celular e assim por diante. Tudo que é externo vai, some, desaparece, perde, porque a criação é intrínseca. É a centelha que cria. Quando a pessoa aceita a centelha e deixa a centelha comandar a sua vida, ela passa a cocriar a realidade. Agora, cocriar a realidade é muito importante que se entenda isso, porque se não é possível pensar assim. Não, só existo eu e agora todo mundo se submete. Quer dizer, a mesma história do X, Y e Z. Existe o co-criador vizinho da frente, o co-criador vizinho do lado, o co-criador da esquerda e assim por diante. E existem os interesses conflitantes de todos esses egos. Vide planeta Terra. Mas isso não é a centelha divina, e sim é ego, é ego. Quando um tem que matar e tomar as coisas do outro, isso é ego, não é centelha. Quando existe a centelha, ninguém pensa em tomar nada de ninguém, porque ninguém mais está preocupado com as questões materiais da existência. Se você é um co-criador, como ficará preocupado com casa, carro, apartamento, barco, avião, camaro, boi? Como? Isso é preocupação de ego. Quem é co-criador, cocria tudo o que é necessário. E um co-criador não precisa de casa, carro, apartamento, etc. Ele já ultrapassou esse patamar. Ele pode ter tudo isso, usar tudo, mas não precisa de nada disso. Lembre-se de um versículo que diz: estar no mundo é uma coisa e ser do mundo é outra coisa. O co-criador está no mundo, ele não é do mundo, é radicalmente diferente, o oposto está no mundo. O co-criador está encarnado e para estar encarnado ele precisa de roupa, comida, uma casa, transporte? Sem problema, ele cocria tudo isso. Mas o objetivo dele não é este. Isso é ferramenta para ele poder se movimentar no mundo dos encarnados. Só isso. É uma ferramenta, é um veículo. Veículo isto aqui. Carne, pele, ossos, cabeça, tronco, membros. É um veículo para que possa trafegar no mundo dos encarnados biológicos.
Agora é preciso ter muito cuidado com o pensamento politicamente correto de que a estratégia, a tática, se eu aceitar a centelha, posso conseguir casa, carro, apartamento. Vou mudar a minha vida, vou mudar a minha forma de pensar. Não vai acontecer nada. Pensar não cria nada. Lembra? Se a pessoa não sentir-se uno com a centelha, em conexão, não significa nada. Não cocria nada. Então, falar, escrever da centelha ou sobre ela e ter como resultado zero prova que é puro intelecto, porque é preciso incorporar a centelha na vida diária, na prática. Não é algo teórico, é prático. Se não mudar a vida prática da pessoa, essa mentalidade, essa mudança não muda coisa alguma. É isso que se fala quando a pessoa deu o salto quântico. Estava em um nível, desapareceu e apareceu no nível superior e não trafegou pelo meio do caminho, sumiu e reapareceu. Não vivenciava a centelha, agora vivencia a centelha. A mudança é absoluta e radical. Antes estava preocupada com casa, carro, apartamento. Agora não está mais preocupada com isso. E tem ou não tem. Não estar nem um pouco preocupada com isso. Lembra-se do Gandhi? Lembra do Asram? Um lençol, pronto, está resolvido. Há outro detalhe em que se pensa bastante, é que a vida do ser que incorporou a centelha seja chata. Lembra-se daquele garoto que disse ao meu cliente, e depois que evolui, faz o quê na vida? Ajuda os outros. Ai, que chato. Essa é a concepção generalizada também, de que todo ser que evolui e faz o bem tem uma vida chata. É a tal história do não entendimento e do não sentir. É lógico, a alegria de servir a Deus. Foi falado aqui na semana passada da alegria de servir a Deus. Só sente quem está fazendo isso servindo. Quem não está servindo não tem a menor ideia do que seja isso. Sem vivenciar, é puro achômetro, é puro intelecto, é puro ego, é puro chutômetro. Não tem a menor ideia do que significa isso, porque não tem vivência. Ai, mas essas pessoas não fazem isso, não fazem aquilo. Deve ser muito chata essa vida. Então, olhando só o lado material e julgando pelo paradigma que tem, pelo seu sistema de crenças e que está totalmente fora da realidade, porque você só pode julgar se entrar de posse de toda a informação sobre aquele fato, item, ser. Por isso que lembram que foi dito, não julgueis. É por isso, não julgueis, porque não tendes toda a informação. Sem ter toda a informação, como você pode julgar? Essa história de achar que é uma chatice a vida do povo que evolui e que faz o bem e que trabalha para o cordeiro é uma total ignorância, no bom sentido de ignorar a informação. Quem fala assim não sabe do que está dizendo, porque se vivenciasse, saberia e mudaria. Grande parte dos seres que optam pelo lado contrário à luz tem essa visão deturpada da realidade. Eles não sabem o que é ter alegria divina, porque aquele que está unificado, que tem a centelha comandando sua vida, sente a alegria divina. Isso é inexprimível. É como os taoístas dizem, não dá para explicar o Tao. Você precisa vivenciar o tal para poder saber que é o tal, porque não temos como explicar. É exatamente isso. É o que Buda falava, só vivenciando e você sabe a realidade daquilo. Portanto, é uma grande bobagem e perda de tempo julgar e um atraso na vida da pessoa julgar que os que estão trabalhando pela luz têm uma vida chata. Para terminar, pensem só o seguinte, usando a lógica deles, a coisa mais importante que existe é o poder. E há a outra regrinha que é óbvia e é verdadeira também. Conhecimento é poder, sem dúvida. Agora, perguntinha: quem tem mais conhecimento? As pessoas contra a luz
ou as pessoas da luz? Vamos continuar no capítulo 5, na próxima parte, que é a parte 17. Se você está gostando, deixa aqui abaixo um comentário. Eu tirei muitas lições dessa parte e estou aqui realmente fazendo grandes análises, mesmo depois de ter assistido todos os vídeos do Hélio, mesmo depois de ter feito leitura de todos os materiais que já me foi disponibilizado por ele. Essa parte desse livro aqui me deixou realmente mais e mais questionando a mim e a minha própria identidade, minha centelha. Como é importante isso tudo. Gratidão. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão, Ele. Espero que você que leu, que ouviu essa leitura, tenha essa mesma sensação de gratidão. Um beijo de luz e até o próximo.